adora fotografia. Mas o que realmente é uma fotografia? É um assunto que é muito interessante, é muito atual, principalmente por causa da evolução das fotografias digitais. Mas hoje eu trouxe para você uma pessoa aqui muito especial para a gente falar sobre esse tema. Eu estou aqui com Chico Diniz, que é fotógrafo. Na verdade, ele tem formação de arquitetura, né? Então vem de muito da fotografia de arquitetura também. E ele vai falar pra gente aqui como é o olhar de um fotógrafo, né, Chico? Tudo bom, Chico? Tudo bom, vamos tentar falar sobre isso aí. Vambora, é um assunto massa. E assim, trazer para as pessoas um pouquinho dessa visão do que é uma fotografia profissional e do que é uma imagem capturada, vamos dizer assim. Primeira coisa, fotografia, imagem, me diga aí um pouquinho desses conceitos, como é que a gente podia... Na verdade isso é discutível, né? Hoje em dia, Sebastião Salgado é que dividiu bem isso. Ele diz que o que se faz hoje com o celular é imagem, que não é fotografia. E que fotografia precisa de uma série de requisitos. Não necessariamente uma câmera, mas precisa ter uma pessoa por trás que queira se expressar com aquilo que ele está fazendo. Então, simplesmente capturar uma imagem passaria a não ser uma fotografia. Uhum. A fotografia tem que ter uma intenção. Tem que ter uma intenção. É que nem arte, você tem que expressar aquilo. Então, você pode estar fazendo uma fotografia para registrar um lugar, uma coisa, um simples registro fotográfico, que poderia ser como antigamente se fazia uma pintura. Sim. Você pode fazer uma fotografia publicitária com a intenção de vender. De venda, e você pode fazer arte. Sim, uma fotografia artística. Artística. Que seria uma fotografia autoral. Autoral, você pode jogar um balde de tinta para cima e capturar aquilo. Você pensou de que forma vai ser jogado, onde é que você vai colocar a câmera, onde é que vai estar a luz, e faz aquela imagem que é uma fotografia, porque tem alguém que pensou por trás daquilo, pensou como fazer aquilo e está se expressando daquela forma. Perfeito, aí você está falando uma coisa aí que é super importante. Por trás de uma fotografia tem todo um processo. Sim. Né? Então, isso que diferencia. Que diferencia justamente essa questão de fotografia ou captura de imagem, né? Exatamente. Então, na verdade, um fotógrafo, né? Você trabalha com fotografia sempre, né? Há mais de 20 anos, né? Desde que eu me entendo por gente, ou não, né? Ou não. Mas, assim, mais de 20 anos você está trabalhando com fotografia, prioritariamente muito mais com ambientes, né? Sim. Do que você não faz fotografia de publicitária de pessoas, muito pouco, né? Muito pouco, muito pouco. Hoje eu fiz um trabalho de arquitetura, fotografei para uma loja e tinha que fotografar também um vendedor. Então, assim, ele entrou, mas eu não fotografo assim, minha sobrinha linda de 15 anos, vem fazer umas fotos. Eu não faço isso, eu não sei fazer. Não. E as sobrinhas devem ficar danadas. Principalmente aquelas que se acham, né, assim, mas ela é linda. Eu falei, não, mas eu não sei fazer isso. Não sei. E aí, legal que você falou, não sei fazer isso, né? Então, assim... precisa saber fazer, porque tem técnica diferente, isso é uma coisa, né? que hoje em dia acontece, que todo mundo sabe tudo. Né? Então todo mundo sabe tudo em várias áreas, né? E quando você vai ver, realmente não sabe tanto, talvez. Não sabe. Né? Então, assim, eu acho cada vez mais importante a pessoa estudar e se especializar em uma área para tentar fazer o melhor possível naquela área. E cada qual no seu quadrado, né? Então, essa coisa de fotografar, por exemplo, fotografar casamento. O pessoal acha que não, você vai lá e fotografa o casamento. Deve ser super complexo. Eu vou a um casamento, não gosto. Mas quando eu vou a um casamento, eu vejo que os fotógrafos de casamento estão super antenados e eles ficam coordenados, né? As pessoas ficam se falando, às vezes tem um ponto, um conversa com o outro, vá para tal lugar, já sabe a hora que a noiva entra. Então, tem toda uma programação, né? Não é? Então, eu acho que tem que... pessoas que fazem newborn, né? Fotografar aquelas criancinhas. Então, assim, você tem que ter um cuidado especial na hora daquilo. Não é qualquer pessoa faz tudo. Então... Não, legal você falar isso. Porque, assim, a fotografia ela acaba se dividindo em um monte de coisa, né? Em vários sub-nichos, né? Vamos dizer assim. E me diga uma coisa, assim, uma pergunta... Quantos cliques a gente precisa dar para uma fotografia, né? Para fazer uma fotografia, porque antigamente você tinha o analógico, você não via aquilo, você só ia ver depois que o momento já passou e que você só ia ver depois que revelasse se ficou bom ou não. Como é que acontece isso? Como é que era? Você vem dessas duas fases? Isso. Então me explica um pouquinho aí. Na verdade, isso diferencia bastante. Antigamente, só fotografava quem era fotógrafo. Sim.
assim, fotografia como trabalho. Né? Fotografia de diversão, de aniversário, pro aniversário do sobrinho, né? E todo mundo fazia, pegava a máquina e fazia. Tem uma coisa que é bem interessante, que antigamente você comprava um filme de 12 poses. Sim. Aí você fazia as 12 fotos e as 12 saíam. Hoje você pega assim, faça uma foto minha, a pessoa faz 5, mas tudo igual, para que fez 5? Bastava uma. Então, quando você me pergunta quantos cliques são necessários, é uma pergunta capciosa, mas dependendo do motivo, por exemplo, em arquitetura, eu vou fotografar uma sala, eu olho a sala, eu preciso de um clique. Não precisa mais do que aquilo. Um clique para fotografar a sala, uma foto da sala, eu não preciso fazer um aqui, não, fazer um clique. Agora, se eu fotografar uma criança, aí é diferente, porque a criança se mexe. Aí precisa mais por causa da expressão da criança. Mas o fotógrafo, se a criança fosse um objeto estático, precisaria de um clique. Fotógrafo, porque um clique. Isso, agora não vamos confundir, né, gente? Não vamos confundir que ele está falando de um clique, não quer dizer que é em 1 minuto que você faz uma foto, né? Você precisa de toda uma preparação técnica, né? Me fala um pouquinho desse antes. Quanto tempo leva para preparar um clique de uma fotografia estática, como você falou, de um ambiente? Por exemplo, eu vou fotografar, me chamam para fotografar uma sala num apartamento na Vitória, em que a pessoa quer mostrar também a vista. Que é um poente, para quem não sabe, a Vitória... Na Vitória você tem o mar, Baía Todos os Santos à sua frente, o sol vai se pôr na sua frente, rasgando aquele ambiente todo. Então, assim, você já tem que saber que horário você vai fotografar. Planejado Então, se você chegar antes da hora, você vai passar 1 hora só esperando a hora certa. Então, você já sabendo que horas você vai fotografar, conhecendo o apartamento, sabendo o que é que a pessoa quer naquela fotografia, você precisa chegar, aí a parte de arrumação de móveis não é contigo, né, com o fotógrafo, né? É com alguém que está produzindo aquela foto, exatamente, né? Ou o arquiteto, ou o designer, ou alguém que está produzindo. Pode acontecer do fotógrafo na hora falar, olha, vamos chegar um pouquinho essa poltrona mais para trás, vamos chegar aquele vaso um pouco, arrumar um pouco para melhorar um pouco a visão da fotografia, para mostrar melhor o que o seu contratante está querendo. Sim. Mas a fotografia em si é muito rápida, mas você precisa fazer essa preparação toda. Saber, como eu disse, a primeira coisa é saber onde você vai fotografar, quais são as condições de luz do lugar, para você escolher a hora. Chegar na hora certa, nunca. Chegar depois do horário, nunca. Depois do horário já foi, né? Faz o quê? Não, depois do horário não existe. Depois do horário não vai, então, já foi. Né? Ainda mais lá que o sol se põe... pôr do sol, se você quer pegar, né, tem que ser na hora certa. Ainda mais tratando de Salvador, que é perto do Equador, né, 13 graus sol, então o sol se põe muito rápido, ele desce quase reto. Sim. Então quando você vai mais para o sul, Rio de Janeiro, o sol desce mais inclinado, você tem mais tempo, você tem um espaço maior para fotografar entre o claro e o escuro. Aqui está claro, aqui está médio, aqui está escuro, rapidinho o sol já se foi e já escureceu tudo. Então, mas a preparação do fotógrafo para poder fazer uma fotografia tem questão de anos de bagagem, do olhar do fotógrafo, né? Onde é que ele vai posicionar a câmera para poder mostrar o melhor ângulo daquilo. Mas isso vem até, por exemplo, você vai fazer seu café da manhã, aí você vai botar o sanduíche no prato, o talher na mesa, o copo de leite. Ou você bota de qualquer jeito, ou você tem um senso estético de você arrumar um pouco aquelas coisas. Então, se você vai aprimorando o seu café da manhã, você vai acabar aprimorando a fotografia. Então, assim... Bem colocado. Então, assim, o olhar do arquiteto acaba mexendo em tudo. Ou do arquiteto, porque você é arquiteto também, né? Caso, do arquiteto também quando eu vou fotografar, o olhar do arquiteto para poder fazer, e depois o fotógrafo, o olhar do fotógrafo para poder fazer aquela fotografia e traduzir o que o arquiteto quis fazer, que ele fez e o que ele quer mostrar ali. Né? Mas é um processo longo. Sim. Lógico que é possível de você estar com a máquina fotográfica aqui e chegar uma pessoa com o celular e fazer uma foto maravilhosa. É possível, mas a probabilidade dele conseguir fazer uma foto maravilhosa com o celular é muito menor do que o fotógrafo que tem uma bagagem e planejou tudo aquilo. Pela cena. Que no caso de uma outra pessoa seria uma tentativa e erro.
que é o que mais acontece. Que Com é o a que mais fotografia acontece. digital, E aí isso foi porque a uma... pessoa faz, olha, chega. Agora eu queria ver assim, na época mesmo, por exemplo, quando Sim. se fotografava em cromo, antigamente, você fotografava ou negativo, que é aquele filme de 12 poses que comprava no supermercado, Sim, sim. ou positivo. Positivo, Que era o os cromos, slide. Os slides. Slide, que é isso. slide Tinha menorzinho pequeno, e maiorzinho. E o maior que era uma chamada, tudo é cromo, mas o maior que era mais apelidado de cromo e o pequenininho de slide. Sim. Aquilo ali, ele tem uma latitude muito pequena, você pode errar pouco com aquilo. Qualquer errozinho você já estragou. O negativo não, você fazia aquela foto no shopping, clareia um pouquinho, ele fazia uma outra mais clara. O cromo você não tinha latitude, você não tinha para onde ir ali. O que você acertou, errou. Então, você não podia errar. Você ia fazer um trabalho, você levava um rolo de fio, você tinha que fazer o trabalho. Aquele trabalho. Os filmes eram caros, né? Filme era caro, revelação era cara. E demorava tudo, e perdia o tempo, né? Não adianta você voltar para fazer tudo de novo, né? Era engraçado que a gente ia no shopping ver as fotos dos amigos passando, lembra que tinha aquelas vitrines que passavam e você fulano, né? Era muito legal. E vem cá, e nessa confusão toda, já aconteceu de você perder um trabalho desse e ter que voltar para refazer? Me conte aí. Já aconteceu uma vez, em 1998. Não precisava falar data, mas vamos lá. Tá bom, Casa Cor, foi inclusive numa Casa Cor. Legal. Eu estava fazendo um trabalho para uma empresa de São Paulo e ela me contratou para fotografar todos os ambientes que tinham o produto dela na Casa Cor. E aí eu fui fotografar antes de abrir a Casa Cor, 99. Antes de abrir a Casa Cor. Nem era nascida. Tá bom. Aí eu fotografei todos os ambientes, mas foram, sei lá, assim, 15 ambientes. E tinha que fazer tipo 3, 4 fotos de cada ambiente, foram vários rolos de filme, né? Tudo perfeito. Levo no laboratório, o laboratório errou o químico e queimou tudo. Aí quando eu cheguei lá no laboratório, falou, sabe o que aconteceu? Eu falei, o que foi? Queimamos tudo seu. Eu falei, como é que queimou? Não, estragou tudo. Aí, mas tome aqui 15 rolos de filme. Aí eu falei, sim, meu amigo, você me dá 15 rolos de filme de virgem, não vai... Eu tive que voltar, e aí pedi o pessoal da Casa Cor para voltar a fotografar. Aí abriram a noite para poder fotografar, pessoal, tudo foi bem legal comigo, eu fotografei. Mas assim, esse foi um problema que não foi meu, mas muito pior do que isso foi com Robert Capa, que no desembarque na Normandia, em junho de 44, acho que foi. O dia do desembarque na Normandia na praia de Omaha, ele desceu junto com as tropas, fotografando. Ele fez, se eu não me engano, 116 fotos. E aí mandou esses filmes para revelar e queimaram isso no laboratório. Só existem 11 fotos do desembarque da Normandia que ele fez, porque o resto foi queimado. Então assim, essa não dá para fazer de novo, a Casa Cor eu pude fazer. Tem momentos que dá para refazer. Mas esse daí ele não pôde. Me diga uma coisa só, quanto você tem ideia de quantos cliques se dão hoje no mundo, assim? Como é que acontece isso? Porque tá todo mundo conectado, a questão das redes sociais também botou todo mundo para fazer esses cliques, essas imagens, né, incontroladamente. A conta hoje é 1,2 trilhões de imagens, de fotos por ano, dá 38 mil por segundo. Caramba! 38 mil fotos por segundo. Mas isso também é aquilo, né? A pessoa vai fazer e fica fazendo um bocado, né? E assim, hoje se faz 8 vezes mais do que 10 anos atrás. Né? Então a coisa está galopante. Na verdade a tecnologia ajuda muito, né? Porque você começa a ter mais acesso a tudo isso e todo mundo tem um celular hoje na mão, né? Se você for ver, não existia fotografia, inventaram a fotografia, foi uma revolução, e agora a segunda revolução é a foto digital, onde todo mundo tem uma câmera fotográfica no bolso. Né? E aí isso se produz. E os celulares, né? Eu acho que mais ainda os mas celulares. Já falando da câmera fotográfica, o celular. Aquelas câmerazinhas nem. Então assim, todo mundo tem hoje o celular, que é uma câmera fotográfica, e fica produzindo imagens o tempo inteiro. Né? O tempo inteiro e muitas vezes de nada. Né? Eu sou um pouco crítico quanto a isso, eu sou chato, acho que eu estou velho. Né? Mas é isso, é esse olhar diferente, né, que você tem do que é uma fotografia e tal, e ver essas imagens sendo aí espalhadas. E assim, os filósofos que estudam as mudanças no mundo, as tecnologias e no caso específico a fotografia, eles até apelidaram esse momento que a gente está vivendo agora de pós-fotografia.
A pós-fotografia, então, vindo pela história, Sim, né? sim, Antigamente tinha aquela fotografia que eles retratavam a realidade. Realidade. E aí, com o tempo, começaram a utilizar a fotografia como uma forma de expressão, não mais de retratar a realidade. Começaram a fazer fotografias artísticas, né? E aí até chegou aquele ponto onde você estava fazendo uma viagem pela Europa e vinha aquele bando de turistas fotografando tudo, ao invés de olhar para o lugar. Sim. Eles filmavam e fotografavam os lugares. Conheci o lugar depois através através das imagens. Uhum. E hoje o que os críticos e os filósofos que estudam esses movimentos, eles dizem que a gente está vivendo a pós-fotografia, que é o seguinte: a pessoa chega num ponto turístico, chega em frente à Torre Eiffel, vira de costas para a Torre Eiffel, pega o celular e faz uma selfie. Não, ele não está olhando para a Torre Eiffel, ele está mostrando ele de costas para a Torre Eiffel, então ele está junto do ponto turístico, mas ele não curtiu o ponto turístico. Ele é protagonista o tempo todo. Então assim, ele até piorou do que era antes que o pessoal fotografava, porque ele não está nem vendo, nem de frente, ele virou de nem costas. Então, essa coisa da pós-fotografia, É isso é interessante, né? Você pensar um pouco sobre isso, então a pessoa não curte mais o lugar, ele faz a foto para mostrar para os outros que foi aquele lugar, mas nem ele curtiu aquele lugar. Esquisito, né? É esquisito. Esquisito. É esquisito. Não, isso aí dá uma sessão de terapia Tá, longa. Bom, enfim, gente, é um tema maravilhoso. Fotografia é para todos, né, hoje em dia. Mas vamos pensar um pouco melhor em tudo isso que a gente conversou aqui com o Chico. E fica com a gente, tem muita coisa legal aqui. Casa comigo.